servem para se comunicar. Eu convenciono com alguém dizer que isto aqui é um papel, no momento que a outra pessoa entendeu que isto é um papel, é uma norma entre nós dois que é papel. Eu acho que as normas servem dentro de um mesmo campo de trabalho, quando duas pessoas estão trabalhando na mesma coisa. É isso aí, as normas são fundamentais em alguns setores da nossa vida. Na metrologia, elas garantem a qualidade e parâmetros iguais de avaliação. Nós vamos conferir agora as normas de inspeção dos relógios comparadores. Assim como ocorre com vários outros instrumentos, a calibração de relógios comparadores deve ser feita a temperatura de 20 graus Celsius, temperatura dos laboratórios de metrologia. Isso quando a medição requer exatidão e repetição. Vamos dar uma olhada agora em como se monta o dispositivo de calibração dos relógios comparadores. Preste atenção e fique por dentro. O relógio comparador tem uma estrutura que lhe dá uma falta de estabilidade. Isso deve ser compensado montando o relógio num suporte suficientemente rígido. A calibração é feita por meio de um dispositivo que posiciona o relógio perpendicularmente e em oposição à cabeça de um micrômetro. Assim, é possível fazer leituras que vão de 1/1000 de milímetro até medidas superiores. Nesta posição é que se fazem os ensaios e medições. O que a gente faz, Caio, é uma série de leituras em espaços determinados. Eu marco os intervalos e faço as leituras no comprimento total do curso útil do relógio. Tá vendo? No começo eu faço a leitura a cada 10º de volta. Deixa eu ver se eu entendi. Primeiro eu preparo todas as condições para fazer uma série de ensaios com o relógio. E é lógico que eu vou fazer um monte de leituras e ter várias medidas. Mas e depois? Como é que eu analiso esses acertos e erros, Sofia? A gente define a exatidão do relógio comparador como a capacidade que ele tem de, dentro de um intervalo específico, dar leituras que tenham erros dentro de desvios que são permitidos. Como é que eu sei quais são esses desvios permitidos? Isso já foi definido, Tito, por uma série de experimentos e colocados numa tabela. A tabela dos desvios totais permissíveis. Essa tabela relaciona os intervalos em que eu vou fazendo as medidas com as diferenças que eu vou obtendo entre essas medidas, entendeu? Deixa eu ver se eu te explico melhor. Me passa esse aferidor. Peraí. Aqui. Eu começo com intervalos de 1/10 de volta e vou fazendo as medidas. Entre essas medidas vai haver diferenças ou não. E eu sigo até 5/10 de volta ou meia volta. Repito isso até para 2 voltas. E para intervalos maiores. Existe um limite para essas medidas variarem umas das outras. Esse limite é o desvio total permissível. Agora eu entendi. Então só está faltando a gente conhecer de perto essa tabela. Você pode acompanhar no seu livro de estudos. Com essa tabela, a gente pode identificar os desvios em 1/10 de volta, que é de 5 micrômetros. O desvio total permitido para 5/10 de volta é de 10 micrômetros. Erros em 2 voltas e até em intervalos maiores, onde a gente vai considerar erro a diferença de medida de 20 micrômetros. Oi, você já teve um problema com um relógio comparador que não estava calibrado? Sim, às vezes nós temos. Sim, a gente controla alturas de ferramentas e uma vez eu estava acertando uma ferramenta 32, notei que estava com 32,5, aí eu mandei calibrar o relógio, que realmente ele estava fora. Já sim, mais de uma vez. Como é que você percebeu esse problema? Por exemplo, eu tenho uma ferramenta que já vem calibrada para mim, com uma medida específica. E eu passo ela no relógio, está dando uma diferença, então eu desconfio do relógio. Agora a questão é, eu percebo os desvios entre as medidas e faço o que, Sofia? Bom, primeiro a gente analisa todos os desvios para poder identificar os possíveis erros. E os erros variam. Quer dizer, eu vou ter erros mínimos e erros máximos. O que a gente procura fazer é estabelecer parâmetros para saber quais são os erros aceitáveis. Isso eu entendi. O que eu não entendi é como é que se faz isso.
Bom, existem algumas maneiras e a mais comum é analisar e demonstrar os erros do relógio através de diagramas. Ô Tito, nesse diagrama dá para observar os erros em função do seu curso útil. Muito bem, todas as leituras devem ser feitas adequadamente em intervalos espaçados. Nesse caso aqui, 1/10 de volta, o que permite demarcar os intervalos do curso útil do relógio e ver o erro máximo do curso útil. Silva, por que esse diagrama apresenta duas linhas? Uma tracejada e a outra contínua. Essas linhas representam uma leitura crescente e outra decrescente, ou seja, o carregamento e o descarregamento da haste do instrumento. Quer dizer que eu vou poder representar o diagrama dos erros de várias maneiras? Vai. Pois é, e você vai poder determinar os períodos que quiser analisar. Por exemplo, eu separei aqui um trecho só com erros da primeira volta do ponteiro do relógio. Aí você vai encontrar o erro máximo da primeira volta. Quer dizer que com o diagrama você acaba tendo uma noção visual do processo de calibração. Exatamente. Quanto mais forem diferentes os erros uns dos outros e quanto mais estiverem fora do desvio permissível, mais longe o relógio comparador vai estar de uma de suas principais qualidades que você já conhece, a repetibilidade. Repetibilidade. Ter a capacidade de repetir as mesmas leituras é a qualidade de todos os instrumentos de medição. É o que o faz confiável. Um laboratório de metrologia é o lugar onde se criam as condições definidas pelas normas. É de se esperar, portanto, que um laboratório de metrologia dos Estados Unidos ou da França forneça as mesmas condições que um laboratório brasileiro. A normalização surge para unificar os padrões de qualidade, para garantir que todas as medidas se baseiem nos mesmos padrões. Você já teve vergonha ou medo de perguntar e tirar alguma dúvida? Não. Por quê? Porque hoje, no dia a dia, quando você está trabalhando numa máquina, você não pode ficar com dúvida, né? Você precisa esclarecer na hora para você poder fazer a peça. Depende da situação, a gente perguntando, a gente aprende cada vez mais, né? Então, a gente tem que perguntar mesmo. E se você tem vergonha de perguntar, trate de perder essa vergonha, porque a gente economiza tempo e entende melhor quando pergunta. E antes que você comece a perguntar agora, vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas das suas dúvidas com a revisão.